últimas aulas, que a democracia, assim, sendo bem simples, não pegou como movimento político. A gente pode falar que ela foi substituída por outras formas de governo, impérios, reinos, cidades-estados, repúblicas, mas a ideia de democracia ela ficou um pouco ou adormecida, ou ela não era muito, digamos, em voga. Inclusive, democracia não era uma palavra muito bem vista até pouco tempo atrás, não é verdade, professor? Uhum. Bem, olha, obrigado, José Guilherme, pela pergunta e pelo convite. Agora que começámos a gravação, aproveitar para cumprimentar todos e dizer que é um prazer estar aqui do outro lado do mar com vocês e espero que se torne muito um hábito, porque a comunidade historiográfica brasileira e portuguesa, no fundo, são a mesma comunidade. Há épocas e áreas de estudo, como a minha própria, do século XVIII, em que basicamente portugueses e brasileiros são a mesma comunidade, às vezes até o mesmo grupo de amigos e família de historiadores, porque é talvez no século XVIII e na época do Marquês de Pombal, que é a que eu estudo, aquela em que a história portuguesa e brasileira estão mais próximas, e então a gente acaba estudando as mesmas coisas, mas também, porque não, cada vez mais, estudar história global, história mundial, em conjunto e fazer mais essas conversas, aproveitando o facto de a tecnologia nos aproximar, ainda que os sotaques às vezes nos possam distanciar. Nós entendemos sempre bem, ou quase sempre bem, os sotaques brasileiros. Vocês têm menos hábito porque veem menos telenovelas portuguesas, que também não são tão boas, portanto, ouvem menos sotaque português. Portanto, já foram avisados, se houver alguma dificuldade, levantem o braço ou digam qualquer coisa pelo chat. Então, a democracia antiga e a democracia moderna são diferentes ou semelhantes conforme o ângulo que nós utilizarmos para as abordar. Substancialmente, se elas quiserem dizer um governo feito pelos próprios agentes, ou melhor, um governo feito pelos sujeitos da política, em que os sujeitos da política se tornam também agentes da política. O que é que isso quer dizer? Que todos nós tenhamos direito de participar nas decisões que nos afetam, com essa, digamos, definição tão elementar, aí nós podemos dizer que há um regresso à democracia antiga a partir do século XVIII, século XIX, embora em alguns espaços geográficos, seja das Américas, seja em África ou na Ásia, ou mesmo em algumas cidades do Renascimento italianas e noutras, a democracia nunca se tenha interrompido se nós chamarmos à democracia um tipo de governo em que todos os que estão interessados participam. No entanto, a democracia antiga e a democracia moderna, a nossa, digamos assim, elas são diferentes em alguns aspectos muito importantes. Se nós pegássemos no Aristóteles, não é? No filósofo grego de há 2500 anos, que é um dos grandes teóricos da democracia, e como dizia o vosso professor, José Guilherme, um daqueles que não via a democracia com muitos bons olhos, porque ele achava que a democracia tinha uma fácil tendência em tornar-se o governo da multidão, o governo da turba, não é? O governo de uma certa tirania da maioria, mas ainda por cima uma tirania da maioria descontrolada e infrene. E se a gente pegasse no Aristóteles e metesse numa máquina do tempo e baixasse o Aristóteles no meio de um parlamento da Câmara dos Comuns britânica ou do Parlamento Europeu, onde eu estive, poderíamos terminar aí, talvez, para falar acerca de um tipo de democracia que eu acho que pode ser ainda mais moderna. Se nós fizermos isso, esperem lá, porque eu agora tive aqui um problema. Eu não sei se vocês me perderam. Momentaneamente, sim. Ok. O Aristóteles não reconheceria a nossa democracia atual como democracia. Porquê?
Porque a democracia dele era uma democracia que nós hoje em dia chamaríamos de direta. Significa que cada sujeito participava na política mesmo diretamente, cada cidadão ia diretamente à Assembleia e poderia ir ser, não era deputado no sentido em que não havia uma deputação, não havia uma delegação de poder do cidadão no deputado, cada cidadão representava-se a si mesmo, fazendo os seus negócios normais durante a manhã, por exemplo, e à tarde passando na Ágora, indo diretamente à Assembleia Ateniense e participando diretamente nas decisões da polis naquele momento. Polis quer dizer, evidentemente, não só cidade, mas uma cidade que tem um sistema de governo para ela própria. Nós hoje chamamos de cidade-estado, e é de polis que vem a palavra política. Política quer dizer, para os gregos antigos, a arte, a forma de viver na cidade. E, portanto, viver na cidade, porquê? Porque é na cidade que nós estamos juntos, que nós estamos próximos uns dos outros, e é na cidade que nós mais facilmente nos encontramos e até entrechocamos uns aos outros. Os meus direitos violam mais facilmente os direitos de vocês na cidade, porque aí a gente mora uns perto dos outros, pisa no pé um dos outros, fala alto ou põe música alto e interfere com os direitos dos vizinhos. No campo, em áreas remotas, nós vivemos sempre em sociedade, mas mais dificilmente entendemos a política nesse aspecto da gestão da coisa pública e da multidão. Então, para eles, política era principalmente uma arte de viver na cidade, e essa arte de viver na cidade implicava uma qualidade abstrata que se emprestava a certos seres humanos, não a todos, que era a de ser cidadão. O cidadão tinha direito de participação direta nos assuntos da comunidade e, portanto, ia lá. Qualquer um de nós ia ao antepassado do Parlamento e tomava decisões. E essas decisões não tinham também, uma coisa que a democracia moderna tem, não tinham propriamente uma separação de poderes. As decisões eram ao mesmo tempo legislativas, executivas e judiciais. Portanto, quando a gente vai ler a Apologia de Sócrates pelo Platão, e a gente sabe que o filósofo antigo Sócrates foi julgado pela comunidade ateniense e foi condenado à morte, ele foi julgado pelos seus concidadãos. E numa Assembleia democrática que ele, aliás, respeita. Ele teve a oportunidade de fugir e de não se suicidar, porque a condenação à morte do Sócrates foi bebendo veneno, um veneno chamado cicuta, mas ele considerou que seria infiel à sua própria, digamos, lealdade perante a comunidade dos concidadãos atenienses se ele pudesse fugir sem cumprir com a pena de morte, ainda que injusta, que ele considerasse injusta, mas em termos processuais, corretamente aplicada pelos seus concidadãos. Então, é só uma curiosidade, Sim. né, professor? Uma curiosidade que a gente pode já ressaltar sobre a democracia é que o que a gente chama de democracia hoje, os gregos iriam olhar e falar, bem, isso não é democracia. Provavelmente Aristóteles falaria, isso é uma oligarquia, um governo de poucos. Bem, não, talvez é uma excelente pergunta. Nós não sabemos se o Aristóteles iria pensar é uma oligarquia, um governo de poucos, ou se iria pensar que os modernos encontraram uma forma de possibilitar a expansão da democracia para espaços maiores do que os de uma cidade, e já lá irei, ou até se ele acharia que, no fundo, o nosso sistema é um sistema misto, que tem elementos democráticos, de 4 em 4 anos, quando a gente participa numa eleição, e aí toda a gente participa numa decisão, mas intermitentemente a nossa democracia vai oscilando entre momentos democráticos e momentos oligárquicos, quando não estamos a eleger os políticos, porque aí os políticos, essa sim seria uma expressão muito estranha para o Aristóteles, não haveria um político diferente do cidadão, políticos seriam todos os que habitassem na cidade e tivessem direito
de participação nas decisões, bem, mas quando a gente não está a votar, mandam os políticos. Então, eu queria chegar a esse ponto ainda não esquecendo de uma outra curiosidade em relação à democracia antiga, é que a democracia antiga, quando precisava de escolher uns poucos, escolhia através do método mais democrático, não é mais democrático, peço perdão, escolhia através de um método mais justo possível. Como eles não consideravam a possibilidade de representação, que é um conceito importante que a gente ainda deveria explorar mais à frente, como é possível essa história de alguém representar outro, o que eles faziam é eles sorteavam a participação de um conselho mais executivo chamado dos boleutas. Os boleutas, ou vuri, em grego, que hoje em dia quer dizer deputado, os vuri eram escolhidos através de uma tiragem à sorte. Isso é uma coisa muito rara nas nossas democracias modernas, a gente não usa esse sistema, mas os gregos consideravam muito justo e muito perfeito, porque nos momentos em que não era aconselhável estarem 5.000 pessoas, como poderiam estar na Ágora, tomando uma decisão em simultâneo, quando uma decisão tinha que ser tomada por menos pessoas, aí eles sorteavam. E então, em qualquer um de nós, eu estou a ver aqui os vossos nomes, podia ser a Tânia, podia ser o Vítor, podia ser a Yasmin, qualquer um de nós poderia, em qualquer momento, ser sorteado, tirado à sorte, para ser vuli, que é outra coisa que a gente não tem. Mas, outro elemento essencial que distingue a nossa democracia da democracia ateniense, e isso vocês já devem ter falado várias vezes nas vossas aulas, é que, evidentemente, a franquia da democracia ateniense era bastante reduzida. Todos os cidadãos podiam participar de todas as decisões, seja diretamente, seja através do sorteio, mas nem todos eram cidadãos. As mulheres não eram cidadãs e os escravos não eram cidadãos. E os estrangeiros que passavam por Atenas também não eram. Então, esse elemento é um elemento importante. A democracia ateniense era funcional, assim como a democracia direta, porque ela funcionava para um universo relativamente reduzido de pessoas com as quais ela ainda era eficaz, ela ainda era prática. E, portanto, durante muito tempo, até o início do século XVIII, acreditou-se que a democracia ou a república, que não são exatamente a mesma coisa, mas têm um tronco comum, a república, podemos dizer que de certa forma é a versão latina de um governo público, não talvez inteiramente democrático, misto, porque a República Romana era um misto de governo pelo povo e governo pelo Senado, não é? Quando vocês veem aquela abreviatura que muito utilizada na história romana, SPQR, não é? Quer dizer Senatus Populusque Romanus. E, portanto, é o Senado e o povo de Roma, e a República Romana era então ao mesmo tempo um governo de poucos, os senadores, e de muitos, o povo. Mas, enfim, podemos dizer que República e democracia são regimes semelhantes, afins, paralelos. Até ao século XVIII acreditava-se que era impossível haver uma democracia ou uma república num território mais extenso do que uma cidade. No máximo, uma cidade e os terrenos à volta de uma cidade. O Montesquieu, que é um autor importante do início do Iluminismo, ele, num livro famoso chamado O Espírito das Leis, principalmente célebre por estabelecer a ideia da separação de poderes entre o legislativo, o executivo e o judiciário, que, como eu disse, não existia dessa forma na democracia antiga. Ele também tem uma tipologia dos regimes de acordo com o tamanho da própria entidade política. Então, ele diz que uma república é o tipo de governo adequado para uma cidade, que um reino é o tipo de governo adequado para uma nação, e ele estava a pensar em nações do tamanho das nações europeias, para Portugal, para Espanha, para França, etc. E que um império era o tipo de governo adequado para uma grande extensão geográfica, que fosse muito
diversa do ponto de vista étnico-cultural. E então aí já tinha que ser um império. E, no fundo, a nossa história, aquela que eu creio que vocês me convidaram a falar aqui hoje, que é como é que se dá o renascimento da democracia no século XVIII e no século XIX, que é uma história que eu acho que não está completamente entendida aí, não é? Do meu ponto de vista, é assim um daqueles grandes mistérios. Porque não antes? Porque não depois, não é? Um pouco como porque não houve uma revolução industrial na Grécia e na Roma Antiga, porque eles tinham toda a ciência de que precisavam, toda a matemática, toda a física, de que precisavam para ter tido uma revolução industrial 2000 anos antes daquilo que aconteceu, não é? Vocês imaginem se os gregos ou os romanos tivessem podido inventar automóveis, trens, fábricas, etc., não é? Teríamos tido uma revolução industrial não só 2000 anos antes, como ela teria sido, talvez, apenas 1000 anos depois da introdução da escrita. Toda a nossa história seria muito diferente. Então, esse é um dos grandes mistérios dos historiadores da ciência. Porque é que eles tinham a matemática e a física e a geometria necessária para a Revolução Industrial e não tiveram? Da mesma forma, porque é que nós tivemos, durante tanto tempo, acesso a escritos da filosofia grega e da filosofia latina que falavam da democracia, alguns dos quais foram perdidos durante a Idade Média Europeia, mas nunca foram perdidos no espaço do Médio Oriente, da Ásia e do Norte da África, porque principalmente os muçulmanos traduziram essas obras do grego para o árabe, e essas obras traduzidas do grego para o árabe, elas eram conhecidas aqui na Península Ibérica, no espaço que hoje é de Espanha e de Portugal, que era um espaço multicultural, onde não havia só cristãos, mas havia também muçulmanos e judeus, e onde essas três religiões liam os filósofos antigos e, portanto, sabiam da democracia, sabiam da república. A partir do Renascimento, esse conhecimento é um conhecimento da Europa toda. E porquê não termos tido a democracia antes do século XVIII? Como eu vos estava dizendo, o Montesquieu achava simplesmente que ela era impossível para o tamanho dos Estados, vamos chamar assim, para simplificar, dos países, dos territórios que eles naquela época tinham de governar. Para ele, na Europa, o tamanho dos Estados era ideal para reinos, que deveriam ter um monarca, e apenas em certas cidades, talvez em Itália, talvez na Holanda, pudesse haver república, mas para ele, por exemplo, no Novo Mundo, no continente americano, já teriam de ser impérios, porque eram os territórios típicos do Novo Mundo, eram muito, muito mais extensos do que territórios então da Europa. Então, essa é uma grande pergunta e eu vou parar aqui um pouquinho também para possibilitar vocês talvez fazerem algumas questões e o vosso professor, e também porque eu tenho que enviar uma mensagem à pessoa que me está a tentar ligar, só para dizer que estou a dar uma aula. Então, muito rápido. Isso que é curioso, né, professor? Olha como que são as coisas. O professor está falando o quê? Quem sabia, conhecia a ideia de república, de democracia, falava, bah, uma cidadezinha, Florença, talvez os Países Baixos, lugares com a Holanda com bem menos pessoas, talvez eles pudessem ter algum governo com participação democrática. Mas quando você pegasse um país gigantesco, esse país seria impossível ser governado por democracia. Por que isso é importante? Porque é importante a gente pensar os dias de hoje. Hoje há, digamos, dois grandes modelos de sociedade de mercado, e quando a gente pensa nesses dois modelos, a gente encontra um modelo mais ou menos democrático, que são os modelos dos países ocidentais, e um modelo autoritário, que é o modelo chinês. E uma das coisas que a China, uma das coisas que está, digamos, colocada para os próprios chineses é a possibilidade de como uma nação de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas pode ser uma democracia sem entrar em crise. Então, isso que é interessante, que a gente vai retornar. A democracia, ela sempre foi, digamos, vista com um pouquinho
de olho torto, primeiro, pela participação popular que ela surge, ou seja, muita gente falando, muita gente participando, e outra por uma coisa que eu queria voltar para os dias de hoje, né, professor? Que é a polarização. A democracia a participação popular tende a gerar divisões, tende a gerar polarização, tende a gerar pessoas que se dividem entre estados azuis e estados vermelhos, como o senhor diz, aqui no Brasil, petistas e Bolsonaro, e em Portugal, União Europeia e nacionalistas. Mas antes da gente entrar nessas questões de que é uma pergunta, digamos, Montesquieu, pegar o Montesquieu e trazer para os nossos dias, será que o Montesquieu poderia perguntar, os países grandes, a gente vê hoje os Estados Unidos um caos gigantesco, será que os países grandes, com a diversidade que tem de pessoas, de religiões, de pontos de vista, têm um futuro democrático? A própria União Europeia, como a gente sabe, ela é extremamente diversa e um sonho da União Europeia é estabelecer um regime mais democrático. Será que o futuro dos países grandes, Brasil, Índia, União Europeia como uma entidade federativa, Estados Unidos, será que o futuro pertence à democracia ou não? Ou alguma coisa diferente, como alguns cientistas políticos colocam? Mas antes eu queria perguntar uma coisa, eu queria mostrar uma coisa, professor, se o senhor me permite, lá pelo século XVIII, algumas coisas passam a mudar demais na cabeça das pessoas. Eu vou passar um videozinho de um programa americano aí, e surge alguma coisa nos Estados Unidos que a gente pode falar que é um ressurgimento da ideia de república, surgimento da ideia democrática. Posso passar um videozinho, um minutinho? Posso? Eu queria que o senhor comentasse ele um pouquinho. Tudo bem? Vamos lá. Acontecimentos humanos se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro. O respeito digno exige que se declarem as causas que os levam a esta separação. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. E entre estes estão a vida, a liberdade e a felicidade. Para garantir estes direitos, governos são criados entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E sempre que qualquer forma de governo torna-se destruidor de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-lo ou aboli-lo e instituir novo governo. Portanto, nós, representantes dos Estados Unidos da América, em nome e pela autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são, e de direito têm de ser, estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem. Bem, essa pecinha de propaganda aqui é a única forma útil que eu achei. Talvez seja um marco importante no ressurgimento da democracia, não é, professor? Eu queria que o senhor comentasse isso. O que é isso? O que foi esse evento? Que papel é esse? Quem são essas pessoas? Qual a importância para a democracia da democracia moderna? Aqui, só para curiosidade, aqui no Brasil a gente tem um problema com o carro do ovo, sabia? A gente está dando uma aula aqui, aparece os vendedores na rua falando: olha, Cândida, olha o ovo. Aqui há obras no apartamento de baixo. Eu venho para o outro canto da casa esperando que seja mais, que o barulho não seja tanto. Ok. Então, eu creio que a justa posição no fundo, dessas duas histórias que a gente está a contar. A primeira, o que dizia o Montesquieu, e a segunda, essa história que no fundo é a da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, essa é o nosso grande mistério, o nosso grande enigma, como é que a gente vai resolver isso? Ainda por cima, tendo em conta uma coisa interessante, é que a gente sabe qual era o livro mais lido pelos pais fundadores dos Estados Unidos, porque grande parte desses homens que depois ficaram famosos,
e que foram muito estudados, nós temos os testamentos deles, temos as listas das bibliotecas deles e podemos contar os livros que eles tinham em casa e, portanto, saber o que é que eles liam, o que é que os influenciou. Então, o livro mais lido por eles era a Bíblia, mas o segundo livro mais lido por eles era o Espírito das Leis, do Montesquieu. Então, o que é curioso é que eles tinham lido um livro, que era o livro mais importante para eles sobre política, que lhes dizia que era impossível fazer uma república em territórios extensos e, no entanto, precisamente o que eles foram fazer foi provar que estava errado o autor mais importante para eles. Eu acho que isso dá-nos uma lição, e se vocês não conseguirem ouvir por causa do barulho, digam, que é uma lição importante para qualquer época, inclusive para a nossa, e que eu uso muito nos meus debates, não só de história, mas de política, para responder à tua pergunta sobre a União Europeia. Será que é possível fazer uma União Europeia que seja já não só um Estado federal como o Brasil ou os Estados Unidos, mas uma federação de países diferentes, alguns dos quais são eles próprios federações, porque a Alemanha é a República Federal Alemã? Será que é possível? Será que é possível, dizem muitas vezes, fazer uma coisa como a União Europeia, que não é um país, mas é uma coleção de 27 países? Será possível ter uma democracia com 27 países diferentes, com pelo menos 23 línguas oficiais e muitas línguas minoritárias? A minha resposta, em geral, é muito utilizando esse exemplo que acabaste de dar. Os pais fundadores dos Estados Unidos da América, tudo o que eles tinham lido lhes indicava que era impossível fazer uma república que, por sua vez, era constituída por 13 outras repúblicas, não é? Porque os Estados Unidos começam com 13 colónias. Essas 13 colónias, todas elas, segundo a Constituição dos Estados Unidos, têm de ser repúblicas, e depois os Estados Unidos serão uma república feita de repúblicas, uma federação. Tudo o que eles tinham lido lhes dizia que era impossível e, no entanto, eles foram tentar fazê-lo, porque, no fundo, eu acho que a resposta à tua pergunta de se há um futuro para a democracia é uma daquelas, digamos, é uma daquelas respostas que a gente não pode dar adivinhando. De certa forma, essa resposta já não é tanto para a sala de aula, é para quando a gente sai da sala de aula. A gente dá a resposta a essa pergunta fazendo. Se nós considerarmos que é um papel meu, do Rui, do José Guilherme, da Maria Luísa, da Luana, da Gabriela, fazer de tal forma a que a democracia tenha futuro, bem, aí ela tem uma chance de ter futuro. Se nós acharmos que não é preciso fazer nada e que devemos ficar passivos e deixar, quer dizer, se nós começarmos a pensar que a resposta à tua pergunta é uma resposta só para adivinhar, mas não para fazer, aí provavelmente a democracia não tem chance. Mas vamos voltar atrás. Então, o que é que havia antes da independência americana, no início do século XVIII, e o que é que passou a haver depois? Então, nós antes tínhamos, principalmente na Europa, algo que podemos chamar um primeiro grande contrato político da modernidade. Esse primeiro contrato político é o contrato político do absolutismo, não é? O absolutismo é um tipo de regime político que se caracteriza por conferir o poder absoluto ao rei. O rei concentra em si todos os poderes. Não há separação de poderes entre executivo, judiciário e legislativo. O rei, ao mesmo tempo, faz a lei. O rei manda coisas diretamente todos os dias, muda a capital do lugar, etc. Ele também, em determinados momentos, ele pode ter função de juiz e tem poderes até que a gente hoje em dia não tem tanto, não reconhece tanto na política atual. O rei pode, por exemplo, em certas situações, dissolver casamentos, dissolver matrimónios.
Ele pode ter pena de morte. Ele pode, por exemplo, em certos reinos da Europa, nomear bispos, nomear cardeais. O poder é tão absoluto que entra até na esfera da religião. Esse poder é completamente concentrado na figura do rei porque, segundo o contrato político do absolutismo, não é um contrato que esteja escrito em papel nenhum, mas que vivia na cabeça das pessoas daquela altura e era explicado em muitos livros de teologia e de direito, o rei era rei por graça de Deus. Então o contrato político do absolutismo é um contrato entre os súbditos, rei e Deus. É como se vocês imaginem um triângulo e tem essas três partes, não é? Esse contrato é o contrato com que a maior parte da Europa e dos domínios europeus, incluindo no Novo Mundo na América, vivia no século XVIII. Os reis, como o rei Dom João V, o rei Dom José I, aqui em Portugal, eram reis absolutos, porque Deus tinha querido que eles fossem reis absolutos, também porque esta visão do contrato político do absolutismo incluía uma certa ideia de Deus como intervindo diretamente na realidade física. Se houvesse uma tempestade, era Deus que tinha mandado. Se houvesse um furacão, era Deus que tinha mandado, como forma de comunicar com a humanidade. Eu creio que esse elemento da relação com o mundo físico é importante porque um dos momentos em que esta mentalidade começa a mudar é um momento que se dá aqui na cidade onde eu estou, em Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Então, a teoria, a tese que eu vou passar a expor para vocês agora, ela é, digamos, muito pessoal, minha, um pouco idiosincrática, o que quer dizer que ela é um pouco, enfim, quer dizer, talvez fora do comum, mas eu acho que ela faz algum sentido. Quando a gente se pergunta porquê é que os revolucionários em França, em 1789, ou os revolucionários nos Estados Unidos da América, em 1776, porquê é que eles acharam que poderiam viver sem rei? Porquê é que eles acharam que poderiam dispensar o rei? É uma pergunta que fica, ao mesmo tempo, mais difícil e mais fácil de responder se a gente imaginar que o rei, tal como era entendido naquela altura, estava dependente de Deus. Era Deus que tinha posto o rei no lugar. Ora, no dia 1º de novembro de 1755, em Lisboa, houve um enorme terremoto. Um enorme Professor, sismo. posso só Sim. pedir uma coisa? Eu posso só passar o videozinho para os alunos terem uma ideia de como foi esse terremoto? Uma Ok, reconstrução? força. Um minutinho só. Porque agora com a internet a gente consegue visualizar muitas coisinhas. Então, rapidinho aqui, ó, para você ter. Não foi qualquer coisa, viu, gente? Foi isso daqui, ó. Offshore, the earthquake has displaced trillions of gallons of water. It results in a tsunami, which takes less than 40 minutes to reach Lisbon. The tsunami kills hundreds, but in a cruel twist of fate, just before the earthquake strikes, thousands of candles are lit in Lisbon to celebrate the Feast of All Saints. As the waters recede, it's not enough to extinguish the gathering flames that spread and engulf the city. After earthquake, tsunami, and fire, Lisbon, one of Europe's richest seaports, has been transformed. No more a city of gold, it has become a repository of charred and blackened bones. Só por uma curiosidade, quem lembra da história do Brasil, uma boa parte das igrejas lisboetas eram construídas a partir de ouro do brasileiro. E no meio de uma festa religiosa absurda, onde estavam todas as igrejas cheias, onde estava todo mundo rezando o 1º de novembro, dia de Todos os Santos, bum! Terremoto gigantesco seguido por um maremoto. Desculpa, professor, a interrupção. Manda Não, ver. força, foi uma ótima ilustração de como acontecimentos que às vezes vêm de fora da esfera da política, eles alteram a nossa visão do mundo. Aliás, eu queria que vocês reservassem esta ideia, que é até que ponto a pandemia do Covid-19, que a gente está agora a viver, não tem potencial para ser o tipo de acontecimento também que altera a nossa visão do mundo. E eu digo isso porque no semestre passado eu estava nos Estados Unidos, perto de Boston, onde começou
da Revolução Americana, eu estava dando aulas lá, e quando eu precisei de explicar o terremoto, e portanto, quando eu quis expor essa tese que eu tenho agora para partilhar com vocês também, eu senti uma certa dificuldade em explicar às pessoas como é que um desastre natural, não é, do mundo físico, tem consequências culturais, filosóficas e políticas. E depois fomos de férias, não é? Houve ali umas férias na primavera, como eles chamam lá, e depois das férias eu voltei às aulas, mas entretanto a pandemia tinha-se tornado muito mais séria, estava toda a gente fechada em casa, e eu, na última aula antes das férias, eu tinha pedido para toda a gente dizer na turma qual era o acontecimento que eles se lembravam na vida deles que poderia ter um impacto como o do terremoto, e não havia uma resposta única. Cada um dizia uma coisa, mas não havia um acontecimento muito claro. Alguns falavam dos ataques do 11 de setembro de 2001, não é? Ataques terroristas. Outros falavam de questões como as alterações climáticas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas não diziam todos o mesmo. E depois das férias toda a gente dizia, olha, agora a gente entendeu o Covid-19, o coronavírus, é como o terremoto de Lisboa para o século XXI. Uma coisa que muda a nossa vida inesperadamente e, de repente, a gente passa a ter uma visão da economia, da política, da natureza diferente. Bem, então, ficou mais fácil para mim explicar como é que, no século XVIII, um acontecimento destes, num dia religioso, numa cidade muito católica como Lisboa, altera a visão do mundo, porque, no imediato, na verdade, não altera grande coisa a visão do mundo. Quem já achava que o terremoto era um castigo de Deus, continuou a achar, provavelmente até com mais convicção. Mas um autor francês que vivia na Suíça na altura, chamado Voltaire, e que é da mesma geração, um pouco mais jovem do que o Montesquieu, ele aproveita o terremoto para dizer uma coisa: olha, vocês acham que Deus tem um plano para vocês, a ponto de intervir na vossa vida cotidianamente, e agora vejam lá que uma das cidades mais católicas do mundo, uma das cidades mais devotas a Deus, logo no dia de Todos os Santos, teve um terremoto. Ao mesmo tempo, em Paris e em Londres, as pessoas cantam e riem. Ele escreveu um poema que dizia isso. E ali, onde elas dançam, são mais pecadoras do que em Lisboa, não aconteceu nada. Então, o que é que isso quer dizer? Qual é o significado? Qual é a mensagem oculta por detrás do terremoto? E o Voltaire chocou a Europa da altura e depois foi imediatamente lido também na América, dizendo a mensagem por detrás do terremoto é nenhuma. Não há uma mensagem. E o terremoto não foi enviado pensando em vocês, não foi uma mensagem para o Rui ou para o José, para a Maria ou para o Manuel. O terremoto é simplesmente uma coisa da natureza que não tem uma moralidade específica. A moralidade é nós prepararmos as cidades para morrer menos gente quando ocorrer um terremoto. Ou como disse o Marquês de Pombal aqui em Lisboa, o que há a fazer agora, o rei Dom José I perguntou logo a seguir. E essa é uma história que pode não ser verdadeira, a que eu vou contar agora, mas ficou na memória coletiva como se fosse, e por isso ela é importante. O rei perguntava, vamos fazer o quê? Vamos sair para a rua fazer uma procissão, fazer uma romaria para pedir perdão? E o Marquês de Pombal diz, não, nós agora vamos cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Vamos fazer uma coisa prática. Querendo essa história significar que havia duas mentalidades diferentes ali em confronto. Uma que achava que o terremoto era uma mensagem de Deus, era preciso ir pedir perdão para aquele contrato político de que eu falei, não é, entre Deus, rei e súbditos, voltar ao normal. E outra atitude, que é do Marquês de Pombal, que diz, não, nós agora há gente morta nas ruas, temos que enterrar, e há vivos que estão sem teto, temos de cuidar dos vivos. É uma atitude completamente diferente. E agora reparem numa coisa interessante. O Marquês de Pombal, ele não é um republicano, ele não é um democrata, ele é um absolutista. Ele acredita ainda no mesmo contrato. A única coisa que ele
tenta dizer é que aquele terremoto, certamente, não vem para castigar os portugueses, porque os portugueses são bons católicos, não vem para castigar o rei Dom José I, porque ele é um bom católico. Então, o terremoto é inteiramente natural. Não foi Deus. É a natureza que manda o terremoto. Só que ele não se dá conta que, ao dizer isso, quando a gente tem aquele contrato político do absolutismo, é como uma equação. Essa equação tem 3 termos: os súbditos, o rei e Deus. Ele tirou Deus da equação numa forma muito restrita e limitada, só em relação ao terremoto. Ele era um bom católico e não retirou Deus da equação em mais nada. Só que, naqueles anos, 1755, 1756, estava a nascer a geração que iria fazer a Revolução Francesa, que iria fazer a Revolução Americana e que mais tarde até, já mais velhos, iriam fazer a independência do Brasil também. O Hamilton, nos Estados Unidos da América, é dos mais jovens da independência americana. Ele nasceu em 1755, no ano do terremoto. O Robespierre, que faz parte dos revolucionários franceses que vão acabar cortando a cabeça ao rei, ele nasceu também em 1755 ou 56. Aliás, a rainha de França, Maria Antonieta, famosa, cuja cabeça foi cortada pelo Robespierre e pelos outros republicanos, ela nasceu no dia 2 de novembro de 1755, ou seja, ela nasceu no dia a seguir ao terremoto de Lisboa. O que eu quero dizer com isso é que o contrato político do absolutismo entre súbditos, rei e Deus muda quando, a certa altura, as pessoas começam a ter uma visão diferente da relação entre Deus, o mundo físico e os humanos. E isso vai levá-los a perguntar: espera lá, se Deus não estava lá para mandar terremotos contra os portugueses, porque não faria sentido, porque eles eram devotos, eles estavam na igreja, eles estavam, inclusive, rezando. Então, talvez Deus também não estivesse lá para pôr os reis e as rainhas nos tronos. E se Deus não estava lá para pôr os reis e as rainhas nos tronos, então quem pôs? Quem pôs fomos nós. Se quem pôs fomos nós, então isso significa que a soberania, ela é diferente, tem uma natureza diferente daquela que os livros dos teólogos e dos juristas do absolutismo nos dizem. Para esses livros, soberania quer simplesmente dizer a qualidade que tem o soberano. O rei é o soberano. E, portanto, soberania é tudo o que o rei fizer. Porque essa soberania vem do soberano do universo, que é Deus. Se a história não for essa, se a história for diferente, se a história for como nós agora desconfiamos que esta está errada e que outra tem que estar certa, então, nesse caso, soberania não é como, digamos, como o anel do Senhor dos Anéis, não é? Aquela partícula que, quando a gente pega nela, é indivisível e ali está o poder na coroa do rei, por exemplo, não é? Então, soberania é diferente. Não é como uma partícula, é como uma onda. Uma onda que sai de cada um de nós, uma onda que sai da própria agência humana, da própria capacidade que cada um de nós tem de tomar decisões e de tomar em conjunto. E nessa outra história, soberania não é a qualidade do monarca ou a qualidade do soberano. Soberania é aquilo que emerge, que nasce de qualquer conjunto de humanos. Por exemplo, nós estamos aqui em conjunto, decidimos ter uma aula de história em conjunto, mas imaginem que tomamos a decisão de fazer outra coisa qualquer, não é? De passar a discutir outro assunto, de ir cada um de nós tomar um refresco lá fora. É uma decisão coletiva tomada por todos nós, o que significa que há uma certa soberania neste coletivo de seres humanos. Bem, estou a simplificar uma história que é muito complexa. Ainda hoje, na discussão entre nacionalistas de um lado e cosmopolitas do outro, os nacionalistas acreditam que a soberania está digamos, num coletivo abstrato que é a nação. A soberania não vem dos humanos que são portugueses, são brasileiros, são franceses ou
britânicos ou o que quer que seja, para os nacionalistas a soberania vem da nação portuguesa, da nação brasileira e não das pessoas que constituem essa nação especificamente. Visto de outro ponto de vista, o ponto de vista cosmopolítico de cidadãos do mundo, a soberania nasce de cada ser humano que tem os seus direitos humanos e a sua dignidade humana, e se ela for exercida no quadro de uma nação, é soberania nacional. Mas se for exercida noutro quadro, a outra escala, ela é uma soberania de tipo diferente. Isso é uma discussão muito importante na Europa hoje em dia, porque a discussão na União Europeia é se várias soberanias de várias nações podem construir uma soberania à escala continental, que seria a soberania da Europa. E, professor, aquilo que diz... só para deixar um pouquinho mais claro, talvez soberania seja a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, que é de onde vem de onde vem o poder? Sim, a resposta que é dada no fim do século XVIII a essa pergunta é: o poder vem do povo, ok? E como o poder vem do povo, nós podemos construir uma de duas coisas, ou na verdade duas coisas em conjunto. O povo constitui uma república, a República Francesa, ou aquela República Federal que são os Estados Unidos da América, e o povo constrói também uma nação, a nação francesa, a nação americana. E, portanto, essas nações são repúblicas e essas repúblicas são nações, mas entendam que, apesar de tudo, têm umas distinções que são importantes. Porque, no caso de se achar, como alguns acharam, que 1776 é o início da construção de uma nação americana, essa nação outorga a si mesma o direito de excluir certas pessoas. Os indígenas não fazem parte da nação. Os escravos não fazem parte da nação. Mas aí há sempre uma tendência na política dos Estados Unidos da América, cíclica, se quiserem, para dizer, não, calma, nós quisemos fazer uma república. E numa república, o que está dito na Declaração da Independência é que todos os humanos são livres e iguais em direitos. Então, alguma coisa está errada se nessa nação americana, por exemplo, os negros não tiverem direito de voto ou houver escravatura. Essa tensão entre construir uma nação e construir uma república, ela vai ser resolvida na Guerra Civil Americana no meio do século XIX. E deixa fazer um parênteses aqui, também para dizer que, na verdade, quando a gente olha para a história a partir do fim, a gente tem uma ideia muito... há uma expressão grega para isso, que é teleológica. Quer dizer que a gente conhece o fim da história e a gente, às vezes, ganha um pouco a mania, a ideia, até uma ideia um pouco soberba, de que a história, inevitavelmente, necessariamente, teria de acabar como nós agora a vivemos. E então, com essa ideia, a gente fica, às vezes, com uma visão muito simplista da história, descartando as outras possibilidades da história que não deram certo. Porque vocês pensem numa coisa, não houve só na transição do contrato político do absolutismo para o contrato político do liberalismo no século XIX, não houve só duas alternativas, uma das quais seria ou continuar com um rei absoluto lá na Europa, ou cortar e construir uma república. O Brasil, curiosamente, tentou uma coisa diferente. Ao passo que os Estados Unidos da América e depois grande parte da América Espanhola constituíram repúblicas, o Brasil, em primeiro lugar, porque a família real portuguesa estava, entretanto, no Brasil, tentou uma coisa originalíssima e muito diferente, que era construir um Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves, com a capital no Brasil e não em Portugal. E mais à frente, na Revolução Liberal que houve aqui em Portugal há exatos 200 anos, 1820, e que é uma revolução muito importante para a história brasileira, grande parte dos deputados brasileiros no Congresso do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e dos Algarves, o que eles propunham era uma federação ainda mais inovadora
do que a Federação dos Estados Unidos da América. Porque seria uma federação bicontinental, com um Congresso Federal, inclusive os deputados paulistas que chegam a Lisboa em 1821-22, eles vêm de barco para aqui para participar de um Congresso para escrever a Constituição e eles dizem: nós vamos fazer um parlamento no Brasil, no Rio de Janeiro, vai haver outro parlamento em Portugal, em Lisboa, que vai ser para Portugal, para os domínios africanos e para os domínios asiáticos, Angola, Goa, Macau, que é na China, etc. E o que eles propõem é, depois vamos ter um Congresso Federal, que pode reunir em Lisboa, pode reunir no Rio. Isso está, vocês podem ler, há um professor da Universidade de São Paulo, João Paulo Pimenta, que estuda isso, aqui em Portugal, Ana Cristina Nogueira da Silva também. Eles propõem, então, metade dos deputados portugueses, metade dos deputados brasileiros. E os portugueses recusam. Porque, na altura, os portugueses, contando com os portugueses de África e os portugueses da Ásia, eram mais do que os do Brasil. E, portanto, eles acharam que 50% para cada lado não era justo, mas, evidentemente, que dentro de pouco tempo o Brasil iria ter mais população do que Portugal e depois iria ter muito mais população do que Portugal e, na verdade, se tivesse dado certo, os portugueses hoje estariam muito beneficiados, porque no Congresso Federal haveria metade de deputados para 10 milhões de portugueses e a outra metade para 200 milhões de brasileiros, mais até. Uma curiosidade, E né, depois, professor? Só um minutinho. Como a história... Só para terminar, pode falar, pode fechar. E só para terminar, mesmo depois, quando isso não dá certo e o Brasil se torna independente, o Brasil torna-se independente não como monarquia absoluta, nem como república, mas como um império com uma carta constitucional. E, portanto, um sistema misto e híbrido que não teve futuro. O Brasil acabou por se tornar uma república e, a certa altura, uma república federativa dos Estados Unidos do Brasil, portanto, seguindo o modelo dos Estados Unidos da América, mas, na verdade, a história teve outras tentativas, outros atalhos que não foram seguidos e eles são interessantes também. Perdão, professor, mas isso que é interessante, esse é o ponto, né? A gente coloca o modelo que a gente tem hoje como se fosse um modelo que estava predeterminado para acontecer. Hoje nós somos uma república federal, hoje o modelo brasileiro é também o modelo da Índia, que é a maior democracia do mundo, também é o modelo dos Estados Unidos e das maiores repúblicas, da maioria dos países da América Latina. Mas poderia ter sido diferente, né? A gente fala, a ideia de um Reino Unido federal entre Brasil, Portugal e África. Inclusive, vamos ter o professor Felipe Alencastro, que ele vai comentar como que houve propostas do Brasil na independência manter Angola, como que o Brasil propôs que Angola não fizesse parte de Portugal, mas fizesse parte do Brasil. Curiosidade, o João Paulo Pimenta foi o meu primeiro professor na USP. Okay. E as elites angolanas preferiam isso, porque tinha uma ligação direta Luanda-Rio de Janeiro, que era muito mais, digamos, imediata, e, portanto, sentiam que, de certa forma, faziam parte do mesmo espaço económico, em boa medida também cultural, com o Brasil. E, portanto, Angola sempre teve uma relação muito direta e imediata com o Brasil, mesmo enquanto colónia portuguesa, e depois disso, as elites de Luanda continuam a gostar muito de ir para o Rio de Janeiro. E, portanto, esse é um dos lados fascinantes da história, é a gente pensar sempre, então, e se tivesse sido de outra maneira? Então, como a gente se vai aproximando do fim, eu queria, talvez que vocês pudessem colocar algumas questões. Vamos lá, nesta ponta final, pensar um pouco sobre essa questão de que futuro há para a democracia. Visto no plano mais de curto prazo, nós temos uma situação nos últimos anos de alguma regressão democrática. Vocês vão para os relatórios daquelas ONGs de direitos humanos e elas, segundo vários critérios, elas tentam avaliar a saúde das democracias em todo o mundo e nos últimos anos as democracias têm sempre regredido. Nos últimos 10 anos, pelo menos. Ora, por esse lado, a democracia talvez esteja em regressão e talvez ela possa não ter futuro. Como eu já disse há pouco, eu acho que esse
é uma resposta que não compete ao historiador dar, é uma resposta que compete a cada um de nós como cidadãos dar, conforme a gente queira ou não queira. Por outro lado, será que se levarmos a sério a ideia de democracia, tal como ela era levada pelos antigos e depois pelos modernos, ou seja, a possibilidade de participar em todas as decisões que nos dizem respeito, então, nesse caso, nós teríamos que dar espaço mental para a possibilidade de surgirem novos tipos de democracia que seriam tão revolucionários para o início do século XXI como a democracia ou a República nos Estados Unidos da América e em França foram para o final do século XVIII. Se democracia for o direito de participar em todas as decisões que nos afetam, então nós hoje em dia entendemos que há muitas decisões que nos afetam nas quais nós não participamos. Por exemplo, há uma situação de enorme evasão fiscal, fuga aos impostos em todo o mundo. Grande parte dos recursos financeiros do mundo vivem numa espécie de reino monetário sombra, dinheiro escondido, dinheiro sujo, que depois é lavado através de paraísos fiscais e, portanto, os recursos que fazem falta às nossas escolas, aos nossos hospitais, às nossas bibliotecas, eles existem fugindo através de jurisdições de exceção, como as Ilhas Caimão, ou o Panamá, ou outros países assim. Então, aí nós, como a taxação é um elemento essencial da constituição de um Estado, os revolucionários americanos diziam no taxation without representation. O grande problema deles em relação à Inglaterra, ao rei da Inglaterra, era que os colonos americanos pagavam impostos, mas não tinham representação. E as duas coisas estão ligadas. Então, se nós quisermos pôr a casa em ordem em termos de impostos à escala global, teremos que ter legislação global para o dinheiro dos impostos não poder fugir, mas para essa legislação ser democrática nós temos que ter algum tipo de participação na feitura dessa legislação. O caso da União Europeia é um caso interessante aí, porque a União Europeia está prestes a dar esse passo neste momento, a União Europeia vai passar a ter dívida em nome da União Europeia e fala-se de passar a ter impostos em nome da União Europeia. Se nós temos dívida e impostos, essa dívida e esses impostos da União Europeia têm que ser legislados através de um Parlamento Europeu. Professor, o som. Opa. Ok? Então, dizia eu que essa legislação à escala europeia tem que ser gerida, tem que ser feita no Parlamento Europeu, que já existe, do qual eu já fui deputado, e que então é essa coisa única no mundo de... Há pouco o vosso professor dizia a Índia é a maior democracia do mundo, mas se a União Europeia for considerada uma democracia, já tem um Parlamento com eleição direta, seria a segunda maior, para 500 milhões de pessoas. E se a Europa conseguir fazer um Parlamento para vários países ao mesmo tempo, aí é porque é possível fazer também noutros espaços geográficos. Vocês no Mercosul já têm um Parlamento do Mercosul, que não é eleito diretamente, em alguns casos, em alguns países noutros, o Parlamento do Mercosul é feito dos deputados que são enviados pelos vários congressos dos vários países. Não é o caso do Parlamento Europeu. No caso do Parlamento Europeu nós temos uma eleição europeia para aquele Parlamento, mas podemos imaginar, não talvez hoje, mas daqui a 40, 50 anos, ainda nas vossas vidas, podemos imaginar, por exemplo, que a população, aqueles que estão a nascer agora, durante a época do Covid, um pouco como aqueles revolucionários que nasceram no ano do terremoto de Lisboa, eles vão dizer, não, espera lá, o dinheiro, ele circula globalmente. As pandemias, como o coronavírus, o Covid-19, circulam globalmente e a gente tem que ter regras para poder criar vacinas, distribuir as vacinas, para poder lançar alertas em relação a pandemias, etc., porque todos os países estão ligados e aquilo que acontece num país, na China, espalha-se por todo o mundo.
A crise ecológica do aquecimento global, ela vive-se em todo o mundo. Então, certamente, a conclusão a tirar daí é que todo o mundo é uma entidade política. Toda a humanidade é uma comunidade. E toda a humanidade, sendo uma comunidade, tem que haver um modo de governança, eu não diria de governo, um modo, porque não estou falando de um governo mundial, mas tem que haver um modo de gestão do nosso condomínio comum, que é a Terra inteira. E aí chegamos ao ponto da pergunta que há pouco o professor José Guilherme fez. Se a coisa pública global ela tem que ter alguma forma de gestão, há talvez duas formas de ela ser gerida. Uma que é simples, mas talvez não muito justa, que é os regimes autoritários, principalmente de países muito grandes como a China, pelo próprio poder que têm, impor o seu poder aos outros. Ou então a coisa pública global ser gerida por, digamos, quase uma confederação de autoritários. Cada país tem o seu homem forte, esses homens fortes encontram-se uma vez por ano na cimeira do G7 ou do G20 e ordenam a coisa pública global. Aí talvez vocês no Brasil tenham alguma sorte, porque o Brasil é um país grande e poderá ser um dos países do G20 sempre. Para países pequenos como Portugal, a gente teria muito azar. Seria impossível um português, através de um país com 10 milhões de habitantes, participar das decisões que lhe afetam diretamente, como a gente acredita que a democracia deve ser. A segunda alternativa, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela precisa que a gente invente, talvez, novos instrumentos, tal como no século XVIII e XIX inventaram um instrumento da representação para poder ter uma democracia de tipo moderno, mas ela seria mais justa porque todos nós poderíamos, enquanto cidadãos do mundo, participar das decisões que nos dizem respeito. E então, essa é a parte em que, digamos, a aula de história está terminada e nos compete a nós, enquanto cidadãos, ter a nossa própria opinião, ser contra ou a favor das várias maneiras de gerir a coisa pública global e fazer a nossa vida enquanto cidadãos, tomando as nossas decisões conscientes, quaisquer que elas sejam. Obrigado. Obrigado, professor. Professor, uma coisa muito curiosa é que é uma coisa que nós vamos abordar ao longo das nossas aulas, o quanto democracias sofrem dois grandes riscos. O risco da tribo, ou seja, a luta contra uma ideia de democracia global são as nossas fidelidades tribais. A minha fidelidade ao meu grupo, à minha nação, à minha etnia, e o quanto isso pode ser um inimigo a essa grande resolução geral. Em segundo, talvez, uma coisa que a gente vai abordar também é o como a gente quebrou a cara com a internet. Porque a internet foi uma grande esperança de que as pessoas poderiam participar do governo, ou seja, poderiam participar da vida pública mais facilmente. E o que a gente viu foi a internet radicalizando os posicionamentos. Então, se houve uma maior participação popular nos últimos 10 anos, essa participação popular, ela foi uma participação radicalizada, agressiva e, de certa forma, até antidemocrática, como a gente viu com as redes sociais. Nesse finalzinho de aula, o que o senhor acha dessas duas coisas? O tribalismo e as redes sociais são riscos para a internet, são riscos para a democracia, esse sonho democrático, e por quê? Então, acho que são riscos, mas são riscos que já ocorreram. Quer dizer, é aqui que a história pode ajudar, de certa forma, porque já ocorreram noutros períodos históricos. Por um lado, nós temos um tipo de discurso e de atitude hoje em dia que diz que a política e a democracia ela é feita para, digamos, para separar o amigo do inimigo
e que ela é feita para os nossos, os que são mais próximos. E, portanto, que o que é mais natural no humano é, digamos, seguir esse espírito tribal de que tu falas. Então, naturalmente, eu gosto mais dos meus filhos do que dos filhos dos outros. Mas os outros gostam mais dos filhos deles do que dos meus filhos. E numa situação de guerra de todos contra todos, o que é normal é, nesta ideia, eu fechar-me em casa com os meus filhos. Se o mundo está ardendo lá fora, eu vou cuidar dos meus. E muita gente diz que a democracia é simplesmente a melhor maneira de fazer isso. É por isso que muita gente diz que a democracia só funciona dentro de uma nação. Um pouco como Dantes ou Montesquieu dizia, a democracia só funciona dentro de uma cidade. Ora, eu não acredito que essa leitura seja uma leitura historicamente validada da democracia. Na verdade, a democracia ateniense, com o Péricles e o Solon, ela nasce para quebrar as linhas tribais. Os atenienses estavam divididos em tribos, chamadas Phidoi, e que, entre as quais havia, digamos, relações de afiliação. Não é? Cada tribo, se fosse usar a regra do cada um por si, cada um contra os outros, cada tribo só pensaria no seu bem próprio e a política seria um jogo de soma zero. Para a tribo A ganhar, a tribo B teria de perder. Nessa lógica, um dia a tribo A seria dominante e as outras tribos seriam dominadas. Ora, isso seria bom para a tribo A, mas seria mau para as outras 9 tribos. Daí que a democracia surge como ideia de garantir um equilíbrio entre as várias tribos e, para isso, até o Péricles cria círculos eleitorais, círculos, digamos, políticos, vamos chamar assim, dentro de Atenas, são chamados demoi, os povos, não é? Cada demos, é daí que vem a palavra democracia, é um povo, o plural de demos é demoi, e essas novas tribos, ou tribos diferentes, elas são mais cívicas, são menos tribais, e elas são por local. E, portanto, as pessoas participam delas de forma diferente. O que eu retiro disto é que a democracia, ela não serve para a gente governar aquilo que é igual, cada um por si, ela serve para nós encontrarmos harmonia e equilíbrio entre aquilo que é diferente. Ok? Portanto, eu acho que, por natureza, a democracia é um bom regime para nós não termos uma sociedade constituída só por famílias contra famílias. Em democracia ou na República, embora eu goste mais dos meus filhos do que dos filhos dos outros, mas, por exemplo, enquanto cidadão, enquanto governante, eu quero uma lei que seja justa para os filhos de toda a gente. Porque isso também é bom para os meus filhos. Porque eu não sei hoje, quando eu morrer, se os meus filhos vão estar do lado dos dominantes ou dos dominados. Então eu quero uma Constituição que dê as mesmas oportunidades aos filhos de toda a gente. Pode não ser o meu interesse mais imediato, mas a longo prazo é o interesse que é melhor para mim. Portanto, e agora passo para a segunda pergunta. A democracia, ela vive numa espécie de equilíbrio em sociedades que não... as sociedades democráticas têm que ter diferença, têm que ter alguma polarização, senão elas não conseguem ter dinamismo e criatividade, e aí numa sociedade que não tem polarização nenhuma ideológica, o que vai acontecer é a gente simplesmente vai organizar-se de acordo com a nossa família política, as nossas redes clientelares, a nossa máfia, os nossos amigos, e na democracia a gente não se organiza só assim, porque a gente organiza-se em esquerda e direita, conservadores e progressistas, liberais e ecologistas, etc. Mas, se houver mais do que esse pouco de polarização, se houver um excesso de polarização, também é mau para a democracia. Aí o ponto em que eu acho que a polarização se torna excessiva, e vocês no Brasil talvez reconheçam esses fenómenos hoje em dia, porque o Brasil, sendo um país de que eu gosto muito e conheço bem,
passou nos últimos anos por um processo de polarização que podemos considerar excessiva nos anos em que eu ia muito ao Brasil, entre 2000 e 2010, até com governos de partidos diferentes e presidentes diferentes, o país era menos polarizado do que depois, quando eu voltei em 2015, eu vi o Brasil. E depois disso a gente foi sempre seguindo as notícias. Quando é que a gente sabe que a polarização se torna excessiva? Quando, por exemplo, conceder um ponto a um adversário ou entrar num compromisso com um adversário deixa de ser considerado uma necessidade política e passa a ser considerado uma vergonha, uma traição, uma desonra. Nesse momento, a polarização é excessiva porque nós, para a democracia funcionar, eu preciso do meu adversário. O meu adversário precisa de mim. E, portanto, é necessário na democracia eu entrar em compromissos com o meu adversário. Se a minha visão do meu adversário for tão polarizada que se torna impossível qualquer tipo de compromisso, porque aí os meus aliados políticos vão dizer você traiu, aí a polarização já chegou a um ponto de não retorno. Se, por exemplo, essa polarização chegar a um ponto em que a pessoa que não é nem do meu campo, nem do campo do adversário, ela é considerada como, digamos, alguém que tem que ser forçado a escolher um lado, você é desse lado ou do outro lado, isso não é? Eu sei que vocês aí no Brasil chamam de isentão. Aí, essa figura não pode existir, ela tem que ser eliminada porque ou há amigos ou inimigos, aí a polarização entrou num ponto excessivo e a democracia também está em risco. Então, a democracia precisa de alguma polarização, mas ela não sobrevive com demasiada polarização. É uma arte, de certa forma aí. Não é? Mais do que uma ciência. A gente tem que procurar o equilíbrio certo e esse equilíbrio varia também um pouco consoante as épocas, o tipo de sociedade que a gente tem, etc. E aí entra na nossa época uma espécie, um desafio que baralha tudo, complica tudo, que é o das transformações estruturais da esfera pública ou, como tu dizes, da internet e das redes sociais. Quando há uma revolução nas técnicas de comunicação, nós às vezes, durante algum tempo, a gente receia não conseguir acompanhar. Então há até uma coisa engraçada, a gente hoje em dia tem essa ideia da internet como a internet é ao mesmo tempo uma coisa muito boa, mas também é um caos, é uma desarrumação, é uma desorganização, tem fake news, tem isto, tem aquilo. No tempo dos livros, no tempo da imprensa, então os intelectuais têm muito essa ideia, no tempo dos livros era tudo mais perfeito, porque era tudo mais... As pessoas liam livros, pensavam mais as coisas e tal. Ora, se a gente for para o século XV e XVI, quando os livros começaram, os livros impressos, e agora fazendo um pouco de propaganda para o meu podcast, no Agora e Mais Agora, há uma parte, que é a terceira parte, que é dedicada só a isso. A gente vê que a entrada da imprensa e dos livros, no século XVI, a certa altura, criou também uma desordem e um caos total. Porque foi através desses livros que protestantes e católicos entraram numa polarização na Europa em que, basicamente, ser do outro campo era ser do campo do demónio e do diabo e, portanto, merecer ser assassinado. E isso era com os livros que nós hoje em dia, com os livros, a gente, quer dizer, de certa forma, glorifica e acha que são o exemplo de uma sociedade ponderada, organizada, cívica, e a internet nós achamos que é péssima. No século XIX, os jornais, hoje em dia a gente vê muitos jornalistas que dizem no tempo dos jornais em papel, era tudo perfeito, a gente vai ler os jornais do século XIX. Aquilo era de uma violência. Os insultos, as ofensas, eram também no início do jornal de grande circulação, quando eles entenderam que um jornal lido por centenas de milhares ou milhões de pessoas era uma arma poderosíssima. Então o século XIX era muito polarizado pelos jornais. O que se passa é que eu creio que a gente precisa sempre de algum tempo para conseguir até cognitivamente digerir
a nova ferramenta de comunicação, conseguir como entender. É preciso talvez uma nova geração que esteja mais habituada à nova ferramenta de comunicação e a gente vai conseguir, de certa forma, domesticar essa ferramenta de comunicação e conseguir que ela seja um instrumento mais construtivo. Não estamos ainda nessa fase. Então a internet, hoje em dia, é, claro, um instrumento de grande confusão e caos, mas não é impossível que nós nos consigamos organizar de forma a tirar da internet os instrumentos que possibilitarão a democracia do futuro. A gente vê, por exemplo, e com isto termino, como, e para ligar com um ponto que eu fiz anterior, como hoje em dia, nós temos... Hoje em dia não teria sido impossível criar o Congresso Federal do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Eles tiveram que discutir coisas como, por exemplo, mas então e se houver um bloqueio naval ou uma grande tempestade no Atlântico e os deputados do Brasil não puderem chegar a Lisboa? E aí os portugueses diziam, não tem problema, a gente volta às leis. E os brasileiros diziam, não, mas quer dizer, essas leis vão se aplicar ao Brasil e a gente não vai estar lá. E os portugueses diziam, não, mas quando o deputado está no Congresso, ele não é português nem brasileiro, ele legisla de acordo com o interesse geral. E os brasileiros diziam, vocês dizem isso só porque o Congresso são portugueses. Bem, se eles tivessem aquilo que a gente tem hoje, não havia problema, porque eles conseguiriam decidir à distância. Se as ferramentas de tradução automática de texto continuarem a melhorar como estão a melhorar, nós podemos ter discussões entre pessoas de várias línguas, não é? Em que podíamos fazer essa mesma aula, não só entre portugueses e brasileiros, mas entre brasileiros, chineses e russos, como se toda a gente estivesse a falar na mesma língua. Isso talvez seja possível dentro de 20 a 30 anos, ou talvez até antes. Então, um dia, talvez a gente volte a olhar para a internet como agora a gente olha para os livros e para os jornais, como uma coisa ótima, que ajuda a democracia, talvez não tão otimista como a gente acreditava aqui há uns 15, 20 anos, mas também não tão pessimista como alguns autores estão a ser hoje em dia. Professor, muito obrigado. Espero que o senhor venha novamente para o Brasil e quando vier, ganhará um tour aqui para o São Paulo por todos esses alunos, ok? Venha conhecer, porque São Paulo tem muitas praias muito boas aqui também, não é só no Nordeste. E não só, boa música, boa comida